We have to understand that the Lord, He gave this example of prayer. Temos que entender que o Senhor deu este exemplo de oração. Alipeana aina hii la ombi. He was God. He He was, alipeana mfano wa ombi kama hili. he was God incarnated. Ele era o Deus encarnado, Aliyekuwa mwanadamu. But while he was in his earthly ministry, mas enquanto ele estava no seu ministério he terreno, gave us many examples. ele nos deu vários He exemplos. established a pattern Ele estabeleceu um modelo for us to live today. para nós vivermos hoje. Ama wakati huu. The pattern of the living of Christ O modelo do viver de Cristo Maisha ya Kristo is a pattern established for us to live the church life today. ni maisha é o modelo estabelecido por Cristo para vivermos a vida da igreja hoje. We as the body we live. Da mesma maneira como o cabeça vive, nós, como seu corpo, também vivemos. Not by imitating him outwardly, Assim como dissemos ontem, não por imitá-lo exteriormente, ama kimwili. but by living him inwardly. mas por vivê-lo interiormente. That's why Apostle Paul said, "No more I, but Christ." Por isso, o apóstolo Paulo disse, não mais eu, mas Cristo. From now on, my living is Christ. De agora em diante, meu viver é Cristo. We have seen that we were made a new creation. Nós vimos que fomos feitos nova criação. The new creation is totally linked with the divine realm. A nova criação está totalmente ligada ao reino de Deus. Kinaunganishwa na uungu. The new creation is linked with the heavenly realm, A nova criação vive no reino celestial, Na kiungu. with the throne of God as a source, tendo o trono de Deus como fonte, Ndio chanzo chetu. with Christ as the head, as the authority, Kristo kama com kichwa Cristo sendo cabeça, a and the cross autoridade, as our main reference. com a cruz sendo nossa principal referência, Through the cross we had the blood that was shed, porque and we had através the da life, cruz the nós divine life tivemos that o was sangue que foi derramado e a vida divina que foi dispensada. Kwa ajili yetu. Hata pia tumeona uzima ulipatikana kupitia kwa msalaba. So today, as the church, the new creation, we must live Então, as a hoje, new como igreja, como nova criação, nós precisamos viver a nova criação. Tunastahili kuishi kama viumbe vipya. creation. Anyone who is in Christ is the new creation. Qualquer um que esteja em Cristo é nova criação. The old things passed away, everything became As new. coisas velhas já passaram, tudo se tornou novo. Yamekuwa mapya. Amen. Who wants to be in the old things? Quem quer estar nas Who coisas wants to be in velhas? the old things? Nani anataka kuwa katika hali ile ya kale? Who wants to be in the new Quem things? quer estar nas coisas novas? Praise the Lord. Amen. Amen. Louvado We seja are o new Senhor. creation. Sisi ni Somos nova criação. But today we are in the age of the Spirit. Por isso que hoje estamos na era do Espírito. enzi ya roho. As we saw yesterday, without the death of Christ, there was no Spirit. Como vimos ontem, sem a morte de Cristo não haveria o Espírito. Hakuna roho angepatikana. And the Spirit that lives us in us today conveys all the riches of the triune God given to us. Na tumeona huyo E o roho Espírito que vive em nós hoje nos dá todas as riquezas dos Deus That we triuno, may live and we may express unto the fullness of Christ. o qual devemos viver e expressar até a plenitude de Cristo. Wa Kristo na Mungu Baba. Praise the Lord. Amen. Oh, louvado seja o Senhor. We cannot live the church life, the body of Christ, the edification of the Não podemos the viver body a of Christ vida da igreja, if we o don't corpo live de the Cristo, a edificação do corpo de Cristo, se não vivermos no Espírito. Na ya kumtukuza Kristo kama tutaishi katika roho. So the Spirit is very important for us today to exercise. O Espírito é muito importante para nós hoje, para exercitar, para viver, para andar, para beber e para nos encher. Muhimu sana wakati
kwa ajili ya kukula, kukunywa na kumfurahia Bwana. Apostle Paul was used by God, by the Lord. O apóstolo Paulo foi usado por Deus durante o seu ministério para trazer estas riquezas até nós. Let's read some verses. Vamos ler alguns versículos para mostrar-lhes que hoje temos um andar correto, Leo tuko katika ushirika mmoja. that we may conduct ourselves properly in the house of para que possamos nos conduzir corretamente na casa de Deus. Let's open Colossians chapter 2. Vamos abrir em Colossenses capítulo 2. Colossians chapter 2. Wakolosai 2. You may open too. I think. Oh. Let's read verse 6. Vamos ler o versículo 6, que diz: As you therefore have received Christ Jesus the Lord, Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, Amen. assim andai nele. Kama mlivyompokea Kristo Yesu Bwana, enendeni vivyo hivyo katika yeye. verse 7, rooted and built up in him, and Versículo established 7, in the faith, nele radicados e edificados e confirmados na fé, thanksgiving. tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Yeye mumefanywa imara kwa imani, kama mlivyofundishwa, mkizidi kutoa shukrani. Praise the Lord. Amen. Louvado seja o Senhor. Swali ya kwanza, Primeira pergunta: umjibu. Have you received Christ Jesus the Lord? você já recebeu Cristo Jesus, o Senhor? Have you received Christ Jesus the Lord? Você já recebeu Cristo Jesus, o Senhor? If you receive, say yes. Say Se amen. você recebeu, diga sim. Okay. Diga amém. As you therefore have received Christ Jesus the Lord, so Portanto, se você recebeu Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Tembea kama vile Kristo anavyotembea. you received him, Ulimpokea Você o recebeu, not to be put in a shelf, não para colocar em uma prateleira, to be put in a safe box. nafikiri não para colocar em um cofre. sanduku. You received him. Ulimpokea. That you may walk. Você o recebeu para que você ande What nele. does it mean, walk in him? O que significa andar nele? It means our daily conduct. Katika maisha yetu Significa nosso contato diário. You walk daily. unatembea. Quantos quilômetros você anda diariamente? Your daily living is full of walking. Maisha O seu viver diário é cheio de caminhadas. From the bed to the kitchen you walk. Do quarto para a cozinha, você anda. Nikutembea bado. Amen. From the bed to the toilet you walk. Kutoka Do katika quarto para o banheiro, você anda. From your unatembea. house to your job you walk. Da sua casa para o seu trabalho, você anda. From your house to the meeting hall you walk. Da sua casa para o salão de reuniões, você anda. Our days are full of walking. Maisha yetu imejaa. Nosso dia é cheio de Spiritually caminhadas. speaking, we daily walk. Espiritualmente falando, nós também caminhamos diariamente. Rohoni pia tunataka na tutembee. But the question is, Swali ni kwamba we walk, Mas a questão é: você anda em quê? we walk in our flesh, Andamos em nossa carne? we walk in our soul, Andamos em nossa alma? or because we have received him, we walk in him. Ou por tê-lo recebido, andamos nele? Pay attention from now on. Ndugu, inastahili Prestem atenção de agora em diante. Action we do, Todos os atos que fazemos, new creation, como nova criação, part of the body of Christ, como parte do corpo de Cristo, walk in him. nós precisamos andar nele. Not a choice. Não é uma escolha, é um mandamento. This is not an option. Isto não é uma opção, This is a must to be thing to do. isto é algo que tem que ser feito. So you must walk in him. Você tem que andar nele. Otherwise, Ama sivyo, Caso contrário, fulfill his purpose. não vamos cumprir seu We're propósito. not going to achieve our goal. Não vamos alcançar o seu God will objetivo. not complete what he wants to complete in us. na Bwana hata E o Senhor não irá cumprir o que Ele quer cumprir em nós.
como eu compartilhei ontem, porque Ele nos ama até o fim. Ele sempre levantará situações para trazer você e eu de volta para o caminho correto, para andar nele. Por isso que ele é o pastor supremo. Ele é o pastor supremo que usa o seu bordão para guiar o seu rebanho. Quando vamos para outro caminho, ele nos traz de volta para o caminho correto. E o caminho certo é ele mesmo sendo o caminho. Jesus disse em João 14:6: Eu sou o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu sou o caminho. O caminho serve para quê? Somente para ver? Não, o caminho é para andar sobre. Então, ele é o caminho. Uma vez que você o receba, você recebe o caminho. Não diga mais, eu não tenho por onde ir. Sim, você tem um caminho. Você tem o caminho, Cristo. Então, ande nele. Amém? Gálatas, capítulo 5. Versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Como andar nele? Andando no Espírito. Amém? Andar nele é andar no Espírito. Desde que Cristo morreu na cruz, derramou seu sangue e liberou sua vida divina, esta é a nossa fonte. E nós nos tornamos nova criação. E agora temos uma nova caminhada. Não podemos andar como antes, de acordo com a nossa concupiscência, de acordo com a nossa carne, de acordo com a vontade da nossa mente, de acordo com os gentis. Não, estamos aqui agora para andar nele no Espírito. Porque estamos no ministério do Espírito. Oh, louvado seja o Senhor. Tudo na vida da igreja, tudo no corpo de Cristo hoje, tudo no reino dos céus e no reino de Deus deve estar no Espírito. Se fazemos coisas fora do Espírito, isto não é contado diante do Senhor. Louvado seja o Senhor. Agora o versículo 25. Eu não tenho tempo de passar pelos versículos, mas eu vou salientar alguns versículos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Viram? O apóstolo Paulo enfatiza a respeito do Espírito. Se você vive no Espírito, ande também no Espírito. Mas como andar no Espírito? O
que nós fizemos hoje? Taking our time praying. kuchukua muda Gastando tempo em oração. Key to walk in the Spirit. Esta é uma importante chave para andar no Espírito. When we sing the songs and we enjoy the content, we put Quando ourselves cantamos in, os we are hinos also e walking desfrutamos in o the Spirit. conteúdo e entramos dentro do conteúdo, nós também andamos e vivemos no Espírito. I will read another verse now showing this to you. Lerei outro versículo agora que I will read mostrará another isso a verse now vocês. showing this to you. Ndugu atasoma mstari ingine atuonyeshe vile inatakikana. When you read the Bible, Ukisoma Biblia, Quando você lê a Bíblia attitude, ukisoma Biblia com a atitude certa, Spirit, katika no roho, Espírito, you're also living and walking the Spirit. pia utakuwa você também está vivendo e andando no Espírito. Call on the name of the Lord. This is the exercise of the Quando você invoca o nome do Senhor, isto também é um exercício do Espírito. also living and walking the Spirit. Você também está vivendo e andando no Espírito. katika roho. Brothers, I have learned this for so many years. Ndugu ame- Irmãos, eu tenho aprendido isso por muitos anos, If possible. a todo tempo, se possível. I know I don't live, I Digo don't possível live porque eu não faço isso todo o tempo, but I struggle myself to be. mas eu me esforço para que faça, Because this is an attitude of taking before the Lord. porque isso é uma atitude que devemos ter diante do Senhor, Spirit of prayer. para estarmos sempre em espírito de oração. How? Como? By calling on the name of the Lord. Invocando o nome do Senhor. Oh, Lord. Lord Jesus. Oh, Senhor Jesus, While I'm traveling Wakati ndugu quer eu esteja viajando in the hotel, ama akiwa ou em um hotel, or I am coming here, ama anakuja ou eu estou vindo aqui, ama ameketi ou pale. sentado ali, to remain myself in the Spirit. Anajaribu eu sana tento permanecer no Calling on Espírito, the name of the Lord. kulitia invocando o nome do And Senhor. when we are together to have fellowship, Kwa hivyo wakati tunakutana na Então, Mungu, quando nos encontramos para ter comunhão, kukaa katika meza, sentado na mesa, myself, lazima eu preciso me vigiar what we are talking there na yale com o que estamos conversando lá, with the saints, junto com os santos. may also be a result of living and walking in the Spirit. Isto também é o resultado de viver e andar no Espírito. Even what to share here. hata kile tume Até mesmo com o que compartilhamos We have aqui. an idea what to bring to you. Embora nós tenhamos uma ideia do que trazer a vocês, tungekuwa na mambo ya kuwaletea ninyi, I must depend on the Lord. eu tenho que depender do Senhor. I cannot just take some messages that were given. Eu não weeks posso later, simplesmente ago, pegar algumas mensagens que foram dadas semanas just atrás, to bring here to repeat to you. somente trazê-las aqui e repeti-las a vocês. Without depending on the Spirit, I will give letters Se eu to you. fizer isso sem depender do Espírito, eu vou entregar letras para vocês e não o Espírito. Even when you go back, lakini hata nyinyi pia Até mesmo quando vocês voltarem, take these words to share with the church. se vocês forem pegar essas palavras para compartilhar com a igreja, Spirit to say, Lord, você tem que estar no Espírito para dizer: Senhor, fale através de mim, não para repetir o que eu ouvi. you cannot be faithful to repeat what you heard, but you must be faithful to the Spirit. that Você não deve ser fiel em repetir exatamente o que você ouviu, mas você deve ser fiel ao Espírito que te alcançou de acordo com o que você ouviu. Vocês entendem a diferença? So every time you must depend on the Lord. kwa hivyo kila wakati A lazima todo tutegemee. tempo você deve depender do Senhor. Amen. This Oh, Senhor Jesus. the fear and trembling that we have that everything Este we do é in o the church temor e must be tremor que devemos ter, Amen. Hii ni kuogopa em que kutendeka tudo kwamba que fazemos na igreja lazima tem de tutegemee. estar de acordo com a sua vontade. everything belongs Sabe por quê? Porque tudo pertence a Cristo. ambayo ni ya Kristo, everything in the house of God, the church of the living God, Tudo na casa de Deus, a igreja do Deus vivo, holy. ni é takatifu. santo. If it is holy, Ni takatifu. Se é santo, Hata mimi eu lazima preciso niwe ser santo, to do and to touch. kufanya ao fazer e ao tocar. So I must have fear and trembling to
all the time. Eu Because I preciso know ter in the temor e Spirit, tremor I para am estar no in the Espírito a holy todo place. tempo, Amen. porque eu sei que no Espírito eu estou no lugar santo. Katika roho, basi niko mahali patakatifu. Everything that comes out from the Spirit, be sure it is holy. Tudo que vem do Espírito, tenha certeza, é santo. Ya kwamba ni kitakatifu. So you may have boldness to do. Ili uwe na Você pode então ter ousadia para fazer. That come out from my soul or my flesh, please don't do. Mas because tudo you are que vem da bringing minha alma e da minha carne, por favor, não faça, porque você está trazendo impureza para o lugar santo. Ama katika nafsi usifanye, kwa sababu itakuwa unaleta kifo katika mahali patakatifu. That's why so many problems happen among us. Por isso, tantos problemas aconteceram conosco nesses últimos anos. Mara mingi Outwardly, it seems to be okay, Por fora parece estar tudo bem, but the content was not holy. mas o conteúdo não é santo. ujazo ni tofauti, si mtakatifu. Amen. Amen. Are you Amen. understanding? Some of you need translation. Wandugu mnafurahia? It's okay? Okay. Amen. Amen. Don't miss, huh? Yes. So, everything in the church life, in the new creation, is in holiness. Chochote katika Tudo na vida da igreja, na nova criação, está em santidade. That's a verse very important in Colossians Há um versículo muito importante. chapter 3. Kolosai 3 Sorry. It is Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. Em Efésios capítulo 4, Yeah. Let us see the verse. Yes. Verse 23 and 24. versículo 23 e 24, diz: E nos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Mukavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Amen. The verse 22 says that you Versículo 22 diz: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Wafadhili ninyi kwa ninyi basi 22. Amen. Jesus is Lord. Amen. 23 nasema mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza utu wa zamani unaoharibika Yes. kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya. Praise the Lord. You see, in the first Louvado Timothy seja o Senhor. 3:15 says, Veja, em 1 Timóteo 3,15 diz: fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Alikuwa anaambia Timotheo, inatakana ujue jinsi ya kuenenda katika nyumba ya Bwana. This means this conduct is a new conduct. Kwa hiyo Este proceder é um novo proceder, Because now we are talking about the house of God, the church of the living God. porque agora estamos falando da casa de Deus, a igreja do Deus vivo. Mungu anayeishi. That's why verse 22 of Ephesians 4 says, Por isso que em Efésios 4:22 diz: quanto ao trato passado, vos despojeis. Vua ule mtu wako wa kale. put off your former conduct, your old conduct. Despojeis do seu proceder antigo, velho, The old man, Mtu wa kale which grows corrupt according to
vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. This old conduct of the old man cannot be lived in the new conduct in the house of God. Então, o proceder antigo do velho homem não pode estar na nova forma de proceder na casa de Deus. To the new man. Na casa de Deus, o novo proceder é de acordo com o novo homem. Says that you put on the Versículo new man, 24 diz: E vos revistais do novo homem, which was created according to God. criado segundo Deus. ambao umeumbwa kulingana na Mungu. According to God. Criado segundo Deus. So, Segundo what Deus. pleases God is the new man created according to O God. proceder que agrada a Deus é um novo homem criado de acordo com Deus, True righteousness and holiness. em justiça e retidão. Na utakatifu. You see, in truth, in holiness, and in Em righteousness. justiça e retidão procedentes da verdade. Haki na utakatifu. Praise the Lord. Amen. You see, Louvado this seja o Senhor. creation is full of Esse novo homem, essa nova criação é cheia de verdade, retidão, santidade e justiça. Ukweli na utakatifu. Praise the Lord. Amen. That's why Louvado seja o Senhor. church, in Por this isso creation, que tudo na igreja, nesta nova criação, é sagrado. the new man, Inatakana kiwe kitakatifu kwa sababu Porque, de acordo com o novo homem, according to the new man, iko katika mtu mpya. the new man is holy. o novo homem é santo, The new man is righteous. Mtu mpya ni o novo homem é The justiça, new man is true. o novo homem é verdade. ni wa ukweli. That's why in 1 Timothy 3:15 Por isso que em 1 Timóteo 3,15 15 it says that the church is the diz pillar que a and the igreja ground of é truth. coluna e baluarte da verdade. na nguzo ya kweli. Because this is according to the new man. Hii Porque isso é de acordo The com o church novo is homem. the new man. Kanisa A igreja é o The novo church homem. is the new creation. A igreja é a nova criação. So brothers and sisters, Wadugu na wadada, Irmãos e irmãs, we are touching the church. wakati quando tocamos a igreja, Touching in holy place. estamos tocando lugar santo. lazima uwe mwangalifu. Tenham cuidado. Behave yourself in a loose way. Usiwe Não tabia se ambayo comportem relaxadamente. lazima uwe na Você tem uma maneira de proceder, According to the new man. um novo proceder de acordo com o novo homem. And this is real when you walk and live in the spirit. E isto é real quando você anda e vive no Espírito. katika kama unatembea na kuishi katika roho. Okay, so we have seen Galatians Então, chapter 5, 16. Já vimos em Gálatas 5,16 andar no Espírito. 16 tembea katika roho. Then 25, living and walk in the spirit. Em Gálatas 5,25 viver e andar no Espírito. Tembea katika roho. Amen. Now let's go to Ephesians chapter 5. Wacha tuende Agora katika vamos Waefeso para Efésios 5. To the spirit. Tutaona jambo lingine Vamos ver outra coisa relacionada ao Espírito. 17 katika mstari wa and 17 18. Versículo 17 e 18. Therefore, do not be unwise, but understand Por esta what the razão, will of não the vos Lord torneis insensatos, Kwa sababu mas hiyo, procurai compreender qual a vontade do Senhor. yaliyo mapenzi ya Bwana. Verse 18. And do not be drunk with wine, E in não which vos embriagueis com vinho, but no be qual há filled dissolução, with the Spirit. mas enchei-vos do Espírito. Msilewe kwa mvinyo ambamo muna ufisadi, bali mujazwe Roho. Amen. Praise the Lord. Oh, louvado seja o Senhor. Another thing about the Spirit. Sasa jambo lingine Aqui tem outra coisa a respeito do Espírito. ujazwe na roho. Enchei-vos do Espírito. Usilewe Não vos embriagueis. usilewe na mvinyo. To be drunk with wine represents not only the
embriagar-se com vinho não apenas representa o vinho físico, mas tudo no mundo de hoje é um vinho tentando nos deixar embriagados. Ni kama pombe ambayo inalewesha. Even the religious things may be. Até mesmo as coisas religiosas podem ser vinho para nos embriagar. So we are not here to be drunk with wine. Hatuko hapa kukunywa. Nós não estamos aqui para nos embriagar com vinho. Estamos aqui para sermos enchidos pelo Espírito. That's why now you are going to understand why I Por isso shared agora about the- vocês irão entender por que eu compartilhei sobre os hinos. Kwa nini tuliimba? Kwa nini aliongea mambo ya nyimbo? Verse 18 says, "And do not be Versículo drunk with 18 wine in diz, which is dissipation, E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Na roho. And verse 19 says, Versículo 19 diz, "Speaking to one another falando in entre psalms, vós in com hymns, salmos, and spiritual songs, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Semezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za roho, huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu." You see the hymns and the songs and the spiritual songs, the psalms are not only to Veja, be os sang, hinos e cânticos espirituais não devem ser apenas cantados, Bali zinatuweka katika roho. but they are to be spoken. mas eles devem ser falados. This afternoon, Brother Abu, Leo jioni ndugu wangu. that we may have, that's why we Eu must creio have que faith. para hoje à tarde, irmão Abu, temos que ter os hinos escritos em papel. Assim todos os santos podem ter. At least choose one hymn, Escolham pelo menos um hino, make copy, façam cópias Makaratasi mengi. and distribute to all the saints. e distribuam a todos os That we may santos practice this to speak para que possamos praticar isso, falando uns aos outros os hinos. Amen. Amen. This is the way spoken here in the Bible that we may be filled. Esta é uma maneira dita na Bíblia para sermos enchidos pelo Espírito. Na roho. Praise the Lord. Amen. Are you Louvado getting seja it? o Senhor. Mnapata Vocês estão entendendo? This is the instruction how to conduct ourselves in the house of God. Esta é uma instrução de como portarmos na casa de Deus. All this belongs to the right conduct in the house Tudo of God. isso pertence ao correto proceder na casa de Deus. We want to walk in the Spirit. Nós queremos andar no Espírito. Live in the Spirit. Nós precisamos viver no Espírito. Live in the Spirit. Precisamos ser cheios pelo Espírito. E como? By speaking to one another with songs. Por falar uns aos outros com hinos e cânticos espirituais. Nyimbo katika zaburi katika na tenzi za rohoni. And this also applies to the Word of God. E isso também se aplica à palavra de Deus. We need to practice also to pray what we are Nós reading. também temos que ter a prática de orarmos o que estamos lendo. We also to go to practice this after the meeting. Vamos também praticar isso após a reunião. As we practice to be in prayer 15 minutes, Assim como praticamos a oração por 15 minutos, after the meeting we are going to practice to pray what we are reading. depois da reunião, vamos praticar orar o que estamos lendo em alguns versículos. This is not to do only here in this conference. Isto não é algo para ser feito apenas aqui nesta conferência. Go and daily Isto deve ser feito de uma maneira prática e diária no seu viver de igreja. Fanyia mazoezi huko mahali unarudi huko kwenu. Amen. Amen. This is the responsibility of you, the leading ones. Hiyo ni majukumu. Isto é uma responsabilidade de vocês da liderança. Ndugu, If you Agora eu digo a vocês, are serious with the building up of the body of Christ, se você é sério quanto à edificação do corpo de Cristo, juhudi katika mambo ya kanisa you will take katika mwili wa Yesu Kristo, these words and
você pegará essas palavras e colocará em prática imediatamente em sua igreja. haraka iwezekanavyo katika kanisa la kwenu. Not in an automatic way, but in a living way. Não de uma maneira automática, mas de uma maneira viva. Bali katika njia ya kuishi. Are you getting me? Amen. Vocês estão me entendendo? Amen. Louvado seja o Senhor. Speaking to one another in songs and hymns and spiritual songs. Nena katikati yenu Falando uns aos outros com hinos e cânticos And espirituais. then, after speaking, we sing and make melody in your heart. E então, após falar, baada ya entoando e louvando de coração ao Senhor. kusemezana tunaomba na unaifanya iwe wimbo ndani ya roho yako. So, when we speak to one another, Kwa hiyo Então, quando falamos uns aos when we outros, sing and make melody, quando entoamos e louvamos, ndani ya roho yetu, and verse 20 says, giving e o versículo thanks 20 for diz, all things, dando sempre graças por tudo, for all things, tukimshukuru Mungu kwa mambo yote to God the Father in the name of the Lord Jesus Christ. a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Veja, você é enchido pelo Espírito ao falar, ao cantar, ao louvar e por agradecer. Quando vamos cantar um hino no começo da reunião, primeiro de tudo, fale uns aos outros. Então, desfrute cantando no Espírito. Louve. E então, agradeça ao Senhor. Você verá que será enchido com o Espírito. Já temos 3 coisas, hein? Andar no Espírito, viver no Espírito e ser cheio no Espírito. Agora, outro aspecto a respeito do Espírito está em Efésios 6, quando ele fala sobre versículo 17 e 18. Isto está relacionado com o que dissemos sobre orar a palavra. Tomai também o capacete da salvação e a palavra do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Kila wakati katika roho mukikesha kwa jambo hilo na kuhudumu katika kuwaombea watakatifu wote. He says, take Aqui diz: the helmet of salvation and the sword tomai of the também o Spirit, capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. ambaye ni neno la Bwana. Upanga wa roho. Upanga wa roho. Basi la upanga wa roho. Amen. Tunarudia hiyo basi 17. Tena ipokeeni chapeo ya wokovu na ipokee chapeo ya wokovu na upanga wa roho ambalo ni neno la Mungu. Okay, how do you take it? Unachukua hiyo Como você toma? Praying always with all prayer and Com supplication toda oração e in the Spirit. súplica, orando em todo tempo no How do Espírito. you take the sword of the Spirit, the word of God? Como você toma a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando, By praying. orando. So it means that you read the word with prayer. Significa que você lê a palavra com oração. katika maombi. Otherwise, Hata kuomba. all the time you pray, you read the word of God, you must do. Toda vez que você lê a palavra de Deus, você tem que fazer isso em oração. You cannot read the word of God
as you read a newspaper. Você não pode ler a palavra de Deus como quem lê um jornal. You have to take the word of God with prayer. Você tem que ir até a palavra de Deus em oração. To be filled with the Spirit. Esta é a maneira de ser enchido pelo Espírito. And you know what will happen? E você sabe o que acontecerá? God that you prayed Esta palavra de Deus que você orou will follow you the entire day. vai te acompanhar pelo dia todo. Be deposited into you. Estará depositado dentro de você. E toda vez que você precisar, Those verses you read esses versículos que você leu living in you. estarão vivos em você. Amen? Amen. Then you will enjoy the word of God. You will be in the Spirit all the time. Então você irá desfrutar a palavra de Deus e você estará no Espírito a todo tempo. Maravilhoso, né? If we practice all of these in an organic way, this will change or will not change our church life. Se praticarmos tudo isso de uma maneira orgânica, isto irá ou não mudar nossa vida da igreja? Itabadilisha maisha yako ama itabadilisha? Amen. Hallelujah. Aleluia! Amen. Louvado seja o Senhor. Jambo la kwanza A quarta coisa kuhusiana na concernente ao Espírito. Wakorintho wa kwanza 1 Coríntios capítulo 12. 1 Corinthians chapter 12 is a chapter speaking about the body of Christ. 1 Coríntios capítulo 12 é um capítulo que fala sobre o corpo de Cristo. mwili wa Yesu Kristo. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. To stress the verse 12. Nós iremos enfatizar For o versículo the body 12. is one and has many members, but all the members Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja, vivyo hivyo na Kristo. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Hapa tuko viungo vingi. Nós somos os muitos membros deste único corpo. So he uses the example of the body. Anapeana Ele usa o exemplo do corpo Body of Christ. kufananisha na mwili. para aplicar ao corpo de Cristo. Interesting here. Kuna jambo la kufurahisha. Mas é muito interessante aqui Akimaliza que quando ele finaliza este versículo, Is Christ. ele diz: assim também com respeito a Cristo. Say, so also is the church. Ele não disse assim também com respeito à igreja, sio hivyo na kanisa. So also is the body of ou Christ. então assim também com respeito ao corpo de Cristo. He said, so also is Christ. Mas ele disse: assim também com respeito a Cristo. Inamaanisha nini? O que isso Body significa? of Christ Mwili wa Yesu Que o corpo de Cristo é Cristo. Amen. because Kwa sababu the body of Christ is the fullness of Porque o corpo de Cristo é a plenitude de Cristo. is what we shared. Is what we shared in the first message. ndio tulikuwa É o que compartilhamos na primeira mensagem. That the body of Christ, the church is the Que o corpo de Cristo, a igreja, é a expressão de Cristo. wa Kristo. Praise the Lord. Amen. Louvado seja o We are Senhor. the expression of Christ. Nós somos a expressão de Cristo. So who see the body, who see the church, see Christ. Quem vê o corpo, quem vê a igreja, vê Cristo. Kanisa anaona Kristo. I Amen. hope that anyone who goes to the church in Rongo Natamani yoyote Eu espero que qualquer um que vá à igreja em Rongo will not see the church in Rongo but Christ. hataona não veja a igreja em Rongo, mas Cristo. Anyone who goes to the church in Dar es Salaam yoyote ambaye anaenda kanisa la Dar es Salaam will not see Qualquer um que vá à igreja naquela cidade não veja um bando de pessoas, Kristo. mas veja a Cristo. I hope that anyone who goes to the church in Kigali Naamini hata yule yoyote atakaye Eu espero que qualquer um que vá à igreja em Kigali a number of members hataona ati watu wengi não veja apenas um número de membros, mas que vejam Cristo. responsibility on
porque a nossa responsabilidade nesta terra, como igreja, é expressar Cristo. Praise the Lord. Louvado seja o I don't Senhor. know if I will have time to touch this morning what I want to share. Não sei se terei tempo de tocar But nesta manhã o que eu queria compartilhar. Mas se não der, compartilha hoje à tarde. it is in the line. Oh, inaweza kuwa jioni. Amen. No problem. Mas está de acordo. I love this guy. Amen. If he has no chance to be trained, Se ele não tiver a chance de ser treinado, ele nunca fará, certo? Agora é o momento. Amen. you understand. Vocês estão entendendo bem a tradução dele, certo? No problem. Praise the Lord. Amen. Louvado seja o Okay, so Senhor. now let's read verse 13 Agora vamos ler o versículo 13. of this one. Pay attention, for by one Spirit Prestem we were atenção, all baptized into pois one em body, um só Espírito whether Jew todos or nós Greek, fomos whether batizados em um corpo, and have quer judeus, quer all gregos, been quer made escravos, quer livres, into one e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Kubatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, nasi sote tulinyweshwa roho moja. Praise the Lord. Louvado You seja o see here, Senhor. 2 times the Spirit is mentioned. Vejam, por 2 vezes o Espírito foi mencionado. We all were baptized into one body. Todos nós fomos batizados em um só corpo por um só Espírito. Amen. We were baptized into the body of Christ. Fomos batizados para dentro do corpo de Cristo. Significa que fomos introduzidos para dentro do corpo de Cristo. Isto é muito claro, meus queridos irmãos. Nenhum cristão é isolado ou está sozinho. Nenhum membro pode viver fora do corpo. Quando você recebe o Senhor Jesus, quando você recebe Cristo, você é batizado para dentro do corpo de Cristo. Você pertence agora ao corpo. Este é o lugar em que devemos viver. Claro, quando dizemos o corpo de Cristo, quando dizemos a igreja, não significa apenas nós que estamos aqui. A igreja é mais ampla. Nela, todos aqueles que foram regenerados e redimidos por Cristo. Amém? A igreja na sua cidade não são apenas vocês lá. Mas você está dando ali o testemunho de que queremos viver a igreja como no começo. E entre nós apenas temos o sentimento de que todos os filhos de Deus são. Nós estamos lá para testificar que somos um em Cristo Jesus. Nós estamos lá para testificar que pertencemos ao Senhor. Todos nós somos batizados em um só Espírito, para dentro de um só corpo. Mas também diz: e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Beber do Espírito. Entrar no Espírito.
Hebu niambieni hii ni kweli ama si kweli? When you call on the name of the Lord, Irmãos e irmãs, digam-me se isso é verdade ou não. Jina la Bwana. Quando você invoca o nome do Senhor, I will adjust something here. Among you, okay? vou ajustar algumas coisas aqui, ok? Sawa sawa. Always I see that you among you, you say, okay, let's call 3 times. Oh, Bwana Toda vez eu vejo entre vocês, vamos invocar 3 vezes, ó Senhor That Jesus. calling the name of the Lord is this. Irmãos, não significa que invocar o nome do Senhor seja isso. Kuita jina la Bwana inakaa iko namna hiyo. Calling on the name of the Lord must come from your heart. Invocar o nome do Senhor deve vir do seu coração. It has no sense. Haina hisia. Não faz sentido. 3 times, 4 times, but you will not call him. Não faz sentido somente dizer, vamos invocar 3 ou 4 vezes, mas você não está invocando através do seu espírito. Call the name of the Lord. You have to do from your Se alguém te pedir para invocar o nome do Senhor, você deve fazer através do seu espírito. we cannot be known by those who say, oh, those who call 3 times. Nós não podemos ser conhecidos como aqueles que invocam 3 vezes o Senhor Jesus. Mara tatu. Tusitambulike Oh, these are the group that call 3 times all over. Ah, esse é o grupo que invoca 3 vezes o Senhor Jesus. Ukitaka jina la Bwana mara tatu, hawa ndio mtambulike, kwa hiyo sio mzuri. I want to ask you, Eu te pergunto, Kuwauliza, is the calling of the name of the Lord je, kuliita jina la Bwana a daily practice of your life? o invocar o nome do Senhor é uma prática diária no seu viver? Maybe my perception is wrong, Talvez minha percepção esteja errada, but I don't listen much you calling on the name of mas the eu não Lord. escuto muito vocês invocando o nome do Senhor quando vocês estão sozinhos. Maybe my perception is wrong. Talvez minha percepção esteja errada, ok? ziko kombo ama si sawa. Maybe you call here in the meeting, Talvez vocês invoquem aqui na reunião, especially when somebody asks you to do that. principalmente quando alguém pede para vocês fazerem isso. But maybe this is not part of your life yet. Mas talvez isso não seja parte da sua vida ainda. This is not part of your life. Kama hii sio sehemu ya maisha Se isso não é parte da sua vida, umekosa. você está perdendo muita coisa. Amen. Amen. To call on the name of the Lord began when Invocar o nome do Senhor começou quando Enos e quando o homem, Enos, Amen. Genesis 4:26, em recognized Gênesis 4:26, reconheceu que eram frágeis, fracos e mortais. Kwanza leo lilianza wakati wa zamani, wakati wa Genesis ya mwanzo, wakati wa Enoch. 26. Amen. Wakati watu walipojitambua hawajiwezi, Amen. hawajiwezeshi wenyewe, Yes. wanavunjika wakati wowote, wanalemewa wakati wowote. Amen. Hivi walianza kuliitia Jina la Bwana. Amen. Amen. to call on the name of the Lord Kulitia jina la Bwana is not a outward. Invocar o nome do Senhor sio jambo la não é uma prática externa. nje. So, please, even this we must. Por favor. Kwa hivyo Então, até mesmo isso, vamos ajustar. tuiangalie, turekebishe, tuangalie. Are you understanding me? Tuko pamoja? You must have Vocês me this entenderam? as your daily living practice. Você deve ter isso como uma prática diária no seu You viver. don't need to call on the name of the Lord. Don't call. Kama anasikia kwamba Se você sentir que não precisa invocar, não You invoque. may live in the spirit without Se calling, você without sente que deve viver no Espírito sem orar, sem cantar, não faça isso. Basi wewe ishi hivyo, But I tell you, lakini nakwambia Mas eu te digo, to be in the spirit if you don't. não é tão fácil estar no Espírito se você não usar o que a Bíblia diz para usar. The spirit if you don't use. Não é tão fácil estar no Espírito se você não usar o que a Bíblia diz para você usar. Biblia inasema. Amen. Amen. Yesterday, Brother Caleb Jana ndugu Caleb was with headache. alikuwa na Ontem o irmão Caleb estava com dor de cabeça. Do you have some pills
painkiller. e ele me pediu uns comprimidos de analgésico. Akamuuliza kama And I was just beside William. alikuwa karibu na William. E eu estava logo ao lado do William. For painkiller. Eu disse: aqui, Khaled, aqui está o comprimido para tirar dor. If he takes the pill, Akiona hiyo hiyo ya dawa, Se ele pega o comprimido e coloca no bolso, take the pill. ok, eu recebi o comprimido. But I still with headache. na kisha bado ina Mas eu continuo com dor de cabeça. But I gave you the pill. Ué, mas eu te dei o comprimido. I will say, yes, I have the pill. lakini E mimi Khaled diz: sim, eu tenho comprimido. But have you taken the pill? Eu recebi o comprimido. I put in my pocket. Mas você tomou o comprimido? Não, eu coloquei aqui no bolso. Está comigo. Amen. It will work. Itafanya Vai funcionar? haitafanya. Oh, I know the call in the name of the Lord. Ah, eu sei invocar o nome do Senhor. Jina la Bwana. I know that I need to pray. Ah, eu sei que preciso orar. I know that I need to speak the hymns. Ah, eu sei que preciso falar os hinos. za tenzi ya rohoni. I know that I need to pray, read the Ah, eu sei que preciso orar a palavra. Niimbe na nisome neno la Bwana. But if you don't take this daily, this will not change your life. Mas se você não praticar diariamente, isto não mudará a sua vida. Ingiza rohoni hayatatenda kitu katika maisha yako. Amen. I like the William footnotes. Really like. Eu gosto dos comentários do William. Nafurahi sana ya kwamba yaweke rohoni mwetu. This is the mutual fellowship. See? Amen. Esta é uma comunhão mútua. Amen. So, brothers, Louvado seja o Senhor. we must change our conduct. Lazima tubadilishe. Irmãos, precisamos mudar o nosso proceder. According to the conduct of the new man. Precisamos andar de acordo com o proceder do novo homem. Amen. Do you agree with me? Tunakubaliana na ndugu. Vocês concordam comigo? Ni sawa. Praise the Lord. Amen. Louvado seja o Senhor. Now, Sasa when we drink of the Spirit, Agora, quando bebemos do Espírito, isto é muito importante. drink of the Spirit. Quando bebemos do Espírito, Spirit is the element that makes us. o Espírito é o elemento que faz-nos iguais. ambayo inatufanya sisi wote tuwe sawa. Chemchemi ambayo inatufanya sisi wote tuwe sawa. If the Lord allows, I will touch this tomorrow. Se o Senhor permitir, vou tocar nisso amanhã. We are here. Nós estamos aqui, Tuko hapa watu tofauti tofauti. As he apesar das diferenças. Jews and Gentiles. Como aqui diz, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, Wayunani Slaves and free. na walio huru na watumwa na Here wafungwa. we have Ugandan, Hapa tuko aqui watu nós kutoka temos ugandenses, quenianos, Rwandese, wandugu kutoka Rwanda, ruandenses, wandugu kutoka burundianos, Tanzanian, wandugu kutoka tanzanianos, wandugu kutoka Kongo, congolenses, Brazil, Switzerland, Chinese. brasileiro, suíço, chinês. Amen. Amen. We have Luos, Tuko na Temos luas, tuko na Waluya, temos luias, tuko na Wakusu. temos cutos, Amen. Kirinyaga, Wataita, yeah, many Wanyakyusa. Amen. tribes, different tribes. e muitas outras tribos, diferentes hábitos, Kabila tofauti tofauti. diferentes costumes. Amen. To live together and to be the expression of Christ like this is not easy. Para viverem juntos e para serem expressão de Cristo dessa maneira, não é fácil. But if you are in the Spirit, if I am Mas in se the você está no Lakini Espírito, kila mmoja wetu se eu estou no Espírito, na ndugu wao katika roho ama sisi katika roho. If you drink of the Spirit, and se I você drink bebe of the do Spirit, Espírito e eu bebo do Espírito, there will be no Ugandan. não haverá ugandense, Brazilian. não haverá brasileiro, No Luos. não haverá luos, No Luyas. não haverá luias, No Mogambique. nem ruandenses, No Rwandese. Amen. No Burundians. nem burundianos. If you keep this yet, Ukiweka mambo haya, Mas se você ainda manter you must isso, drink more of the Spirit. você precisa beber mais do Espírito. mambo ya roho. Yesterday I saw, Ndugu jana aliona Ontem eu vi told Caleb, quando Vitor disse a this is Caleb: from Kenya.
Ele é do Quênia. And Caleb said, no, I'm Kenyan and Não, Uganda." sou do Quênia e Uganda. Kenya na Uganda. You see the nationality is still in our Viram? Nacionalidade continua em nosso sangue. Uganda huko ndani ya mioyo zetu. We like to defend our nationality. Nós gostamos de defender nossa nacionalidade. We like to defend our origin. Gostamos de defender nossa origem. If you defend your earthly origin, Se você defende sua origem terrena, Uraia wako wa duniani, it means that your heart's still here. quer dizer que seu coração continua aqui, Amen. Down here. Hapa aqui chini. embaixo. But if you are drinking and living and walking and being filled by the Spirit, Mas para os poucos que estão bebendo e vivendo e andando e sendo enchidos pelo Espírito, your divine origin. você defenderá sua origem divina. Uraia wako wa mbinguni. When you see the saints, Ukiona wa Quando você vê os santos, você não vê nacionalidades. you will see only one people. Você só verá um povo, Of the kingdom o povo do reino. are all one in the Spirit. Nós somos um no Espírito. We are not earthly nations. Nós não somos de nações terrenas. mataifa mwa kidunia. We are heavenly citizens. Somos cidadãos celestiais. The Lord, Louvado seja o Senhor. fight between you, Usipigane kati Não briguem entre vocês. Ugandians. hawa ni wa Oh, esses são da Uganda. Tanzania. Oh, esses são da Tanzânia. Amen. Of course, if we live in our old nature, Lakini tunaishi katika Claro, se vivemos em nossa velha natureza, hivyo. but if será we assim. see the Spirit, Lakini tukiishi Mas se vivemos no Espírito, the Spirit, se bebermos do Espírito, anymore. não há diferença The more mais. you drink of the Spirit, Quanto mais você bebe do Espírito, higher you are in the heavenly. mais alto você está no reino celestial. wa mbinguni. The more you will see from above, not Quanto from mais você ver de cima, menos verá da terra. Kutoka chini. Louvado seja o Senhor. This is the real church life. This is Isto the é a real verdadeira vida da igreja. Esta é a verdadeira vida da nova criação. Maisha ya kanisa na maisha ya mtu mpya. Louvado seja o Senhor. Okay, I think my burden. Acredito que o meu encargo para essa manhã terminou.